Olá, tudo bem? Hoje eu vou tratar de um assunto com você, que pode ser que por acaso você fique questionando por que a Ellen está falando disso se o curso dela é de marketing para vender comida. Por que eu estou falando sobre isso, minha querida? E por quê? E o que é, né? Qual é o tema dessa aula? Essa aula é sobre higiene e manipulação, sobre condições adequadas de manipulação dos alimentos na sua cozinha. E a sua cozinha pode ser a cozinha da sua casa, como pode ser a cozinha do estabelecimento comercial que você tem, né? A sua cozinha profissional. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a área de marketing ela é sempre composta de o resultado de outros departamentos, o resultado de outras ações que você, cozinheira, faz em casa. Então, é o resultado do produto que você escolheu vender e que você transformou num cardápio, né? Que você transformou numa receita profissional e passou a vender. É também responsável pela área de precificação, que está relacionado à matéria-prima, ao insumo, à embalagem que você compra para vender o seu produto, e também está relacionado com a forma que você vende. Quando eu digo lá naquela aula sobre a apresentação pessoal, o fato de você ter a autoridade e mostrar o quanto você é especialista, é conhecedora sobre o teu produto, faz parte deste conhecimento ter o mínimo de conhecimento técnico sobre a maneira correta de manipular e higienizar os alimentos que você manipula, que você produz. Então, por isso, essa aula está longe de ser uma aula de sanitização ou uma aula relacionada, né, específica à parte da parte da Anvisa, da parte, né, do trabalho que um nutricionista profissional poderia fazer para você, mas ela traz os principais pontos de segurança para você que está trabalhando aí na cozinha da sua casa ou para você que está aí já no teu pequeno comércio e quer dar uma relembrada, quer dar uma refrescada nesses principais assuntos. Um ponto importante sobre essa aula, por ela ser tão séria, eu convido você a convidar as pessoas que ajudam você a comprar os alimentos, comprar as embalagens, as pessoas que circulam na sua cozinha. Então, se o seu marido, os seus filhos circulam aí na cozinha, eu convido você a convidá-los a assistir essa aula, para eles entenderem o quanto importante é essa aula. Tá bom? Então, sem mais apresentações, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e vou mostrar para vocês aqui o conteúdo que eu preparei. Preparei para vocês. Vamos lá. Então, vou colocar aqui tela cheia, visualizar tela cheia. E eu acredito que vocês já estejam me vendo aí, vendo a organização profissional da cozinha. Bom, bora lá. O que eu estou falando aqui? Qual é o objetivo aqui desse projeto? Para fazer essa aula, você vai precisar tomar aí fazer uma atividade antes. Você vai ter que fotografar o lugar, né? Todo o espaço que você usa para cozinhar, para guardar os insumos que compra para produzir. Então, todos os materiais, toda a matéria-prima que você usa para produzir o teu bolo, o teu brownie, o teu pão. Então, fotografa esse espaço onde você guarda. Fotografa também o espaço onde você guarda as embalagens que você compra. Então, não é fotografar a embalagem, tá, gente? Se for uma caixa que está em cima de uma prateleira, que está em cima de uma bancada, que está embaixo da pia, fotografa esse lugar, tá bom? E também fotografar o estoque, né? Colocar o estoque onde você vai fazendo o seu produto antes de entregar. Então, por exemplo, você faz coxinhas. Então, quando você termina de fritar sem, você já põe na caixa e coloca essa caixa com as coxinhas aonde? Né? Você termina de fazer o pão sai do forno, você coloca esse pão aonde para resfriar? Então, fotografa esse espaço. A outra coisa também é você fotografar o espaço de exposição, caso você tenha uma vitrine, né, o espaço, uma cesta que você usa para vender, de repente, os pães de mel. Fotografa esse espaço. E por que eu estou pedindo para você fotografar? 1, 2, 3, 4, 5 espaços. E talvez você até, em cima disso, tenha outros espaços que você usa para vender, para guardar, para manipular. Então, fotografa também. Então, talvez tenha mais de 5 fotos.
E eu quero que você fique com essas fotos bem evidentes aí no seu celular ou no seu espaço enquanto você estiver assistindo essa aula, para toda vez que eu trouxer um conhecimento ou eu relembrar um conhecimento que você já tem, você voltar nessa foto e verificar se você está fazendo da melhor forma possível e o que você pode melhorar nesse espaço, o que você pode melhorar nesse ambiente, tá bom? Tudo em função de garantir a melhor higiene e manipulação dos alimentos e assim garantir a melhor experiência para o teu cliente e a melhor qualidade de vida para eles, né? Porque alimento é uma coisa que, se contaminada, pode levar à morte. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai abordar nesse tema? A gente vai abordar na cozinha, a hora de produzir. A gente vai abordar os controles, perda, sobra, as exigências, né? Como atender a vigilância sanitária, planejamento de compras, planejamento de produção, o ritmo conforme a demanda dos clientes. Isso é um outro assunto que eu sempre trago em outras aulas, né? Então, não faça só sob encomenda, mas também não produza tudo no mesmo dia, que depois você vai acabar vendendo um alimento velho e não vai ter, o cliente não vai ter aquela experiência que você deseja que ele tenha. O fluxo de estoque, então, como que você organiza aí essa questão do fluxo de estoque? Esse é um outro tema que eu já trouxe numa outra aula, que é relacionado ao fato de você gastar sempre, né, abrir sempre as embalagens que você comprou primeiro. Então, você chegou com um chocolate novo, esse chocolate vai lá para trás na sua despensa e você vai abrir o chocolate que já estava lá na tua despensa, tá bom? A ficha técnica de compras, a gente fez uma aula sobre ficha técnica e eu ensinei vocês a ter uma ficha técnica simplificada, que é uma ficha de compras, para que você possa levar no supermercado. E essa ficha, qual é a função dela, né? Por que ela chama ficha técnica de compras e qual é a função em substituir uma listinha de compras? Ela tem os valores dos produtos, para você, assim, melhorar ou manter a margem do produto que você está vendendo, tá bom? Se você não lembra dessa aula, assiste essa aula, tá lá na plataforma. A outra coisa são os fatores físicos que aumentam a produtividade. Então, por exemplo, se você, quando eu pedi para fotografar esse ambiente, dá uma olhada se você está com uma boa iluminação, se você tem dificuldade, por exemplo, para fazer um corte preciso, caso você trabalhe com pasta americana, né? Para você olhar se não caiu nenhum cabelo, se não tem alguma coisa errada ali no alimento, né? Se você lavou corretamente as coisas, né? Então, a boa iluminação é fundamental na manipulação dos alimentos, né? O fluxo linear, eu já falei disso, até falei disso numa live outro dia. Fotografa e vê se você está como se fosse uma sequência, né? Como se fosse uma esteira de produção. Vê se não está um negócio desordenado, que você possa fazer pequenas mudanças aí na tua cozinha e deixar as coisas mais organizadas e com um fluxo melhor para você poder trabalhar, tá bom? E equipamentos bem dimensionados, né? Então, quando você for fazer aí o seu mapa de projeção de desejos de 2023, 2024, o que não está adequado? O tamanho da tua batedeira, o teu liquidificador, ou um forno, o que você trocaria aí, né? Então, essa parte aqui também. E também na área de higienização, a gente vai abordar como controlar o espaço em geral. Então, a organização da cozinha, a questão das normas, que eu acho importante você saber, até para trazer controle e segurança para o teu cliente, e também para você conversar com os seus amigos que frequentam a tua cozinha, né? Então, hábitos de higiene e limpeza, como você delimita o espaço para você fazer o preparo e a cocção dos alimentos, né? Como evitar uma contaminação cruzada e o controle integrado de pragas, né? Que são as principais normas técnicas que você tem que fazer aí, né? A formiguinha, por exemplo, é uma grande praga da cozinha e ela aumenta, sim, e muito a contaminação dos alimentos. Então, isso é bem importante a gente olhar. E a formiguinha tem tanto na cozinha industrial como tem na cozinha da nossa casa, né? As baratinhas. Então, como que você faz esse controle de pragas aí e como que você cuida disso, tá bom? A outra parte de estoque. Então, a gente vai falar sobre o papel da gestão desse estoque, né? Seja você dono de um restaurante, de uma cafeteria, da cozinha da tua casa, da despensa da tua casa, ali, do armarinho, do espacinho que você compra os alimentos para você poder fazer o seu brownie, o seu bolo, o seu cookie, tá bom? Então, como que você controla, né? Então, qual é o teu chapéu ali
na hora de controlar essas mercadorias, né? E como conferir os pedidos de entrega das mercadorias. Como você faz essa higienização antes de colocar lá no teu estoque, evitando uma contaminação, evitando, por exemplo, colocar trazer uma farinha que está lá com uma praga, alguma coisa, e acaba contaminando, né, o teu estoque todo. Ou mesmo você misturou os armários, como eu falo para não fazer, e você compra um macarrão carunchado, você não faz massa, mas você comprou um macarrão, uma massa para você fazer no dia a dia na sua casa, e esse caruncho compromete ali a tua farinha, por exemplo, do teu bolo, do teu pão. Então, essa coisa é bem importante. Por isso que é importante separar. Ah, Ellen, minha cozinha é pequena, meu espaço é pequeno, não faz nenhum sentido. Faz sim, senhora. Deixa lá um espaço separadinho para você ter o controle e a manipulação. Você vai ficar orgulhosa. O teu espaço, o teu negócio é ali, aquele espacinho, entendeu? Tá bom? E a forma correta do armazenamento. Que isso, né, que é o que eu tô falando aqui, de você separar direitinho o que é teu e o que é do teu negócio, tá bom? Bom, por que eu tô falando tudo isso? Porque o nosso cliente, ele quer cada dia mais ser bem atendido. E a principal certeza, né, de quando ele compra um alimento pronto, quando ele decide comprar de você um alimento, é que você vai entregar para ele, né, um alimento, seja, né, vai chegar na mesa dele, ou vai chegar no bar, no restaurante, ou na casa dele, né, de acordo com as normas de higiene, que garantam o mínimo de atributo adequado à saúde dele. Então, isso é muito importante, sabe? Uma qualidade sem ausência de contaminação, né? Sem ausência de contaminação, que tipo de contaminação? Química, biológica ou física? A gente vai falar sobre esses 3 tipos de contaminação, porque eles podem ocorrer também na cozinha da tua casa. Então, se você faz na cozinha da tua casa e você acha que esse assunto não é relacionado à sua produção, é sim, é importante você saber sobre isso. É importante você pegar essas fotos e ouvir atentamente essa aula e ver o que você pode melhorar e se tem coisas para melhorar. Porque pode ser que você já faça tudo isso e você só vai relembrar esses pontos que são os mais importantes. Então, assim, quem regulamenta tudo isso é a Anvisa, ela tem uma cartilha, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece essas normas e procedimentos relacionados a qualquer tipo de alimentação que é vendido no mercado. Eu sei que talvez você ainda esteja numa condição de informalidade. Talvez você não esteja achando que isso é preocupação tua, mas a questão fiscal, a informalidade fiscal, ela não tem relação com a informalidade da higiene, né? A higiene, ela tem que nascer como pressuposto, né? Ela tem que ser a base do teu bom atendimento. Isso a gente não pode abrir mão, tá certo? Então, qual é hoje o perfil do consumidor? É um perfil que está se modificando o tempo todo, mas hoje as pessoas se preocupam muito mais com prazo de validade dos alimentos, o tipo de agrotóxico se tem ou não e qual é utilizado, os aspectos visuais e o acondicionamento adequado do produto. Então, por exemplo, você que trabalha com pão de mel e às vezes usa aquele saquinho de PP, né, que é o polipropileno, e aí o pão de mel, principalmente o banhado, ele dá aquela pequena derretida e o saquinho fica todo sujo de chocolate. Aquilo é uma variação de temperatura que talvez não seja legal, é uma embalagem inadequada, né? Porque ele solta bisfenol. Então, tudo isso, o consumidor hoje está super atento a esse tipo de coisa. A outra coisa que ele está atento também é essa questão da manipulação da geladeira, né? De como fica, qual é o aspecto do alimento quando você entrega. Então, a gente tem que se adequar a essa nova realidade. E também a questão da embalagem, né? Se é uma embalagem que agride o meio ambiente, se é uma embalagem que é reutilizável ou não. Então, tudo isso é uma coisa que hoje, por mais que você faça uma pequena produção só no final de semana, lá na sua casa, você deve sim se preocupar com esses pontos que hoje são analisados, né, pelo consumidor de uma maneira bem assim assertiva, tá bom? Bom, esse material ele se destina a todas as pessoas que trabalham com cozinha.
Então, ele se destina a um chefe, a um nutricionista, a um cozinheiro, uma confeiteira, um garçom. E ele também se destina à sua família, caso você use a sua cozinha para trabalhar, né? De uma maneira para vender o seu produto fora de casa, né? Se você produz alimento fora de casa. Então, convide a sua família a ouvir todas essas informações, porque a sua família pode sim te ajudar a manter o seu produto livre de contaminação, tá bom? Então vamos lá. Você é uma dessas pessoas? Você é uma confeiteira, você é uma cozinheira, ou você é o marido, ou você é a esposa de um confeiteiro, de um cozinheiro, né, de uma doceira? Ou seja, quem trabalha produzindo ou servindo alimento tem que ficar atento com condições de higiene e manipulação. Para você ter uma ideia, existem vários estudos científicos, técnicos, que mostram que a maior parte da contaminação é dada pelos manipuladores que são responsáveis por as origens de doenças alimentares. Ou seja, se você está com diarreia, se você está gripada, se você está se sentindo mal, né? Se você tem um vírus, uma bactéria, tudo isso, caso você não faça a correta higienização, ou se você estiver em condições onde você está espirrando muito, então nem a correta higienização vai ser o suficiente, você vai ter que não trabalhar naquele dia, né? Se você tiver diarreia, você não pode trabalhar naquele dia, né? Então, os principais pontos, os principais estudos mostram que a contaminação é ocorrida, né? Ela ocorre por causa dos manipuladores, por descuido dos manipuladores, né? A jornada para servir o alimento, né? Desde da produção, da compra da matéria-prima até a entrega do alimento, ela precisa ser segura, né? Então, eu não quero te assustar, mas essa aula é uma aula de alerta, tá? É uma aula que você tem que ter essa segurança e isso deve fazer parte do teu discurso quando você está conversando com a tua cliente. Você não vai colocar isso nas redes sociais, mas quando você está falando com a cliente e você traz essa segurança para ela fica muito mais segura em oferecer o alimento que você vende para os filhos, né, para as crianças, para o marido, para levar numa festa. Ela sabe que aquele alimento está livre de contaminação, tá bom? Então, isso é bem importante você pensar. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre o passo a passo para o alimento seguro. A gente parte do princípio que o alimento seguro começa lá na compra da matéria-prima. Passa pelo jeito que você estoca, que eu já falei dos carunchos, né? Ou de uma geladeira suja, ou de uma geladeira que tem um alimento podre, um alimento estragado. Não aquele queijo, né? Que já tem aquele fungo específico que você pode se alimentar, mas de um alimento que tem uma cocção que está lá, um molho que foi esquecido na geladeira e ele está lá mofado, alguma coisa que estragou efetivamente. Então, isso contamina os outros alimentos. Então, a gente está falando de uma estocagem tanto de alimentos secos, alimentos perecíveis e também os descartáveis. Por isso que eu pedi para você tirar uma foto lá do seu estoque, das suas embalagens, porque se você coloca a caixa com as embalagens num lugar úmido, que está com a parede bofada, esse mofo pode pegar nas embalagens. Eu não estou aqui para fazer um alerta, assim, todo mundo sai que nem uma louca desesperada. Mas eu preciso te alertar que tudo isso pode acontecer e pode te dar problema, tá bom? A outra coisa, que é um ponto bem importante, é a contaminação por material de limpeza. Então, não adianta você limpar e deixar resíduo de material de limpeza, porque esse resíduo também pode contaminar o alimento, tá bom? Então, o passo a passo do alimento seguro é você ter um fluxo adequado dentro dessas exigências e normas técnicas para venda de um doce, de um pão, de qualquer coisa que você faz aí para produzir, tá bom? Bom, primeiro passo, que é bem importante a gente falar: matéria-prima de qualidade ruim vai gerar um produto questionável. Eu não estou dizendo a matéria-prima que tem um preço menor, né? A matéria-prima que é da marca B, marca C, não é isso. Eu estou falando aquela matéria-prima que de repente você compra que já está vencida, que a embalagem está violada, que você sabe que pode ter um problema ali
no acondicionamento daquele produto lá no distribuidor, no supermercado. Então, não abra mão de um produto, de uma matéria-prima que tem uma origem garantida. Então, não é o fato de você usar uma marca inferior à marca premium, mas é o fato de você olhar ou desconfiar que aquele produto ali ele não está dentro das normas de higiene, manipulação, ou mesmo ele está vencido e ele está sendo vendido pelo varejo, ou pelo distribuidor, ou pelo atacadista por um preço menor. Né? Esse tipo de oportunidade pode te trazer consequências. Então, se você usa dessas oportunidades, fique atento se o teu cliente ele vai consumir logo no dia seguinte, se vai estar tudo bem, o jeito que ele consumir aquele produto, se vai dar tudo certo, tá bom? Outra coisa, afinal, o que é higiene? Eu não estou aqui para chamar você de porca, nem você de porco. Eu estou dizendo aqui que higiene, quando se trata de produção de alimentos para venda, existe sim uma higiene específica do ambiente de trabalho, uma higiene específica dos equipamentos, dos utensílios, da bancada que você vai usar. Essa bancada pode ser chamada mesa da sala de jantar, mesa da cozinha, né? É uma higienização de uma maneira profissional, tá? A higiene, ela é muito importante, porque você, nos primeiros sinais, assim, você não consegue ver que o espaço está contaminado. É uma coisa invisível. Então, você não faz de propósito. Você não tem como se certificar. O único jeito de se certificar é você tomar cuidado. O único jeito é você fazer a manipulação correta. É você ter um checklist, é você ter um procedimento a seguir quando se trata de higiene e de manipulação dos alimentos. Quais são as regras? Tem 3 regras básicas, que é prevenir, proteger e destruir. O que é isso? Toda bactéria é prejudicial à saúde, pelo cozimento inadequado, adequado ou processo de esterilização ou pasteurização do produto. Então, assim, você tem que saber o momento certo de cocção. Você não pode tirar, por exemplo, um produto que fazer um cozimento e tirar o alimento antes de estar cozido na temperatura certa, né? O fato de você armazenar depois de sair do forno, ele leva choque, ele não leva choque, como que é feito o armazenamento, como que é feito o congelamento dos produtos. Aí é que mora, inclusive, os principais momentos da tal da contaminação, que eu tanto estou falando nessa aula, tá bom? Eu vou parar por aqui para essa aula não ficar longa e eu continuo no próximo vídeo. Só um minutinho.